Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado da nossa última videoaula, né? Dando continuidade aqui, nessa videoaula eu vou corrigir alguns exercícios com vocês, tá? Alguns que eu acho importantes para o entendimento do conteúdo, alguns exercícios chaves aí para a gente entender como é que funciona esse negócio da Eurásia. Beleza, gente? Pois bem, o primeiro exercício que eu separei para vocês, tá? É o exercício número 1 da página 45, é o exercício na parte do agora é com você, tá? Então, o exercício vai falar o seguinte: de que tipo climático tem médias térmicas menores? O frio de montanha ou o frio? O que explica isso? Gente, então, primeira coisa, para a gente entender qual dos dois climas tem uma média térmica menor. Lembra que eu já falei com vocês, tá? Sobre climograma, a gente já comentou um pouquinho, ou vocês já devem ter visto, tá? De alguma outra forma. A gente tem aqui o clima frio e o clima frio de montanha. Lembrando que o climograma ele sempre vai trabalhar com duas variáveis. Então a gente tem a variação de temperatura e a pluviosidade ou quantidade de chuvas. Então a quantidade de chuva sempre vai ser representada pelas barras, tá? Então aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Então aqui as barras sempre vão representar, tá? A pluviosidade, a quantidade de chuvas, e a linha vai representar a variação de temperatura. Então, para a gente entender que tipo climático tem médias térmicas menores, a gente vai ter que analisar o quê? A barra ou a linha? A linha, né? Então, a gente analisando a linha, aqui temos o frio e o frio de montanha. Aqui está a temperatura. Então vamos lá, menos 20, menos 10, 0, 10, 20. Qual dos dois tipos climáticos vão ter temperaturas menores ao longo do ano? Vai ser o frio de montanha. Então a gente tem aqui o frio, o tipo climático com médias térmicas menores é o frio de montanha, tá? E o que vai explicar isso? Vai explicar que o frio de montanha ele tem um outro fator climático, né, que vai fazer com que ele apresente médias térmicas menores, que é a altitude. Vocês sabem que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por quê? Porque o calor do Sol ele vai aquecer as áreas do globo, do planeta, a partir da irradiação. Então, a o calor do Sol bate na superfície terrestre e quando ele é refletido e irradiado é que ele vai é, exercer, né? Ele vai exercer o calor, beleza? Então a gente tem o frio de montanha tendo uma média térmica menor, tá? Do que o frio devido à altitude, beleza, gente? Vamos para a próxima. A próxima questão que eu separei para vocês é a questão 2 da página seguinte, página 46. Que tipo climático tem maior amplitude térmica, o temperado continental ou o temperado oceânico? Por quê? Vamos lá. O que é amplitude térmica, gente? Amplitude térmica é a diferença entre a mínima e a máxima. Então vamos lá. Temperado oceânico, está aqui. Olha a diferença de temperatura, tá? No inverno e no verão. Estão vendo a diferença? E agora vamos pegar o temperado continental. No inverno, olha a temperatura aqui, no inverno e no verão. Qual dos dois tipos climáticos vão ter uma diferença maior de temperatura, tá? Ao longo do ano, entre mínima e máxima? Vai ser o temperado continental. E por que isso acontece? Gente, a amplitude térmica do clima temperado continental ela é muito maior do que o temperado oceânico, porque o mar serve como regulador térmico, tá? Para o continente. Então, quando a gente tem o temperado continental, a gente vai entender que o mar está longe, que esse clima ele é no interior do continente. Então, ele não vai ter atuação marítima, atuação do mar, que vai fazer com que a gente tenha dias muito quentes e noites muito frias, tá? De dia não vai ter aquela brisa do mar resfriando, né, o ambiente, e de noite não vai ter
Também a brisa do mar, que a água se aquecendo durante o dia inteiro, né? Vai ser uma brisa quente, aquecendo o ambiente durante a noite, quando a gente não tem a presença solar diretamente, beleza? Essa é a segunda questão que eu separei para vocês. A próxima questão que eu separei foi a questão número 2, da página 49, e ela está aqui. Os países da Eurásia dispõem de fatores geográficos favoráveis ao desenvolvimento de atividades econômicas. De que maneira os aspectos físicos favorecem a circulação interna de produtos e comércio internacional? Ora, a gente tem 2 pontos. Primeiro, a vasta extensão de planícies e os rios navegáveis, tá? Então a gente tem esses pontos como principais. A gente não pode esquecer também dos mares que ficam ao redor do continente, tá? Que vão fazer com que a gente tenha a possibilidade de entrada e saída de mercadorias com a maior facilidade, beleza? Não é um mar aberto, é um mar mais calmo, né? Que aí esses barcos conseguem atracar e conseguem pegar esses produtos, beleza? Aqui temos um climograma na questão 3 agora, tá, gente? Temos um climograma na questão 3 e as imagens. Então, aqui no climograma temos um clima mediterrâneo, temos aqui a média térmica e a variação de chuvas, de pluviosidade. Então, vamos na letra A. Caracterize o tipo climático representado no climograma. Então, é o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, gente, então, quando a gente tem uma maior temperatura, quer dizer que é verão. Quando a gente tem o verão, a gente tem uma pluviosidade muito baixa e no inverno a gente tem uma alta pluviosidade. Quer dizer que o clima mediterrâneo ele tem verões secos, invernos amenos e chuvosos, tá? É assim que funciona. E a letra B, com base no que você estudou no capítulo, formule uma hipótese para identificar o clima que se relaciona na sequência de imagens. Então, aqui, se a gente for pegar, temos 4 estações bem definidas. Temos aqui primavera, né, onde as árvores estão florescendo, o verão, o outono, onde elas ficam amarelas assim, e o inverno com neve. Qual o tipo climático que vai ter as 4 estações bem definidas dessa forma? A gente tem apenas um tipo climático que vai acontecer no hemisfério norte, no caso, né, que vai acontecer esse tipo de relação, que é o clima temperado, tá? Clima temperado, então a gente tem 4 estações bem definidas, beleza, gente? Vamos na próxima. A próxima questão que eu separei foi a questão 5, tá? Da página 50, e a gente tem: analise as sentenças sobre os aspectos físicos da Eurásia e marque verdadeiro para as verdadeiras e falso para as falsas. Em seguida, justifique. A gente já vai explicando ao longo, tá, da questão. Então, o território euroasiático está localizado, em sua maior parte, na zona climática temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Perfeito. A Eurásia possui a maior extensão territorial entre todos os continentes. Também, tá? Se a gente for pegar e separar América do Norte, Central, do Sul, pegar os continentes todos, a gente tem a Eurásia como uma maior extensão territorial. O relevo de planaltos é predominante na Eurásia. Certo isso? Mas com as mais elevadas cordilheiras e montanhas do mundo, nas zonas polares do norte. Não, o relevo de planalto não é predominante, tá? Da Eurásia. A gente tem um relevo de planície. Além disso, as cordilheiras mais elevadas estão em áreas de dobramentos modernos, tá? Que não se encontram no Círculo Polar Ártico, tá? O tipo de relevo predominante na Eurásia são as depressões, de novo, né? Então, predominam na Eurásia as planícies. E, por último, a gente tem, na Europa Setentrional, é possível visualizar o relevo do tipo fiord, esculpido pela força do gelo. Está correto, tá? Se vocês voltarem na apostila, vocês vão conseguir perceber ali como é que é a formação de um fiord, como é que funciona essa questão, tá? Outras questões que eu selecionei, as últimas 2, a gente tem a questão 6 e a 7 também da página 50. E aí a gente tem a descrição de um bioma,
né? É um dos biomas terrestres e caracteriza-se por um clima frio e seco, com temperaturas negativas e precipitação normalmente em forma de neve. O solo congela durante a maior parte do ano, degelando só na camada superficial durante o verão. É habilitado por plantas herbáceas e por animais como renas, raposas, lebres, lobos, enfim, tá? Então, esse solo aqui congelado a gente também chama de permafrost, tá? Se vocês voltarem também na apostila vai estar falando. Então, que bioma se desenvolve no extremo norte da Eurásia e tem essas características? Esse bioma é a tundra, tá? É aquela que eu falei, aquele tipo de vegetação que ele é formado por musgos, líquens e se desenvolve sobre o solo congelado. Isso está na nossa videoaula lá também, tá? E por último, a gente tem Londres, no Reino Unido, e Varsóvia, na Polônia, localizam-se um pouco ao norte do paralelo 50 graus norte. Nessa faixa de latitude, as duas capitais estão submetidas, respectivamente, aos climas. Londres, próximo ao litoral, Varsóvia, no interior. Mesma faixa de latitude, consequentemente, mesmo clima? Não, porque a gente não tem apenas a latitude como fator climático. Então, a gente tem aqui Londres com clima temperado oceânico e Varsóvia com clima temperado continental, tá? Havendo diferenças. Beleza, gente? Essas foram as questões que eu separei para vocês. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas aí, tá? Que talvez ficaram na videoaula. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem mensagem para mim e aí a gente vai aí alinhando, tá? As coisas para que as aulas e as correções fiquem cada vez melhores. Beleza, gente? Pessoal, esperem a próxima aula, fiquem no aguardo, estudem, tá? E a gente vai se falando aí, beleza? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.